Vamos aplaudir a Deus. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não somos nós, mas é o Senhor. O Senhor, Ele é o dono de tudo. E tudo que está acontecendo nessa conferência é para Ele. Somente para Ele. O nosso lar é dEle, a nossa casa é dEle. O nosso casamento é dEle. Esta igreja é dEle. Este povo é dEle. Oh, Senhor, seja honrado, Senhor. Seja glorificado através de nós, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos abrir no tema Cânticos dos Cânticos, Cantares 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? É antes do livro de Isaías, Cânticos dos Cânticos, capítulo 6. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Eu vou ler na tela. Para onde foi o seu amado, ó mais bela entre as mulheres? Diga-nos para onde foi o seu amado, e o procuraremos com você. O meu amado, ele desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para se alimentar nos jardins e colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Amém? Pode se assentar. Livro de Cantares, um livro não tão falado, um livro que pertence à Bíblia, pertence à palavra do Senhor. Cântico dos Cânticos, algumas pessoas que já leram, sempre se recordam que é um livro que retrata sobre o amor conjugal. É um livro que trata até sobre a intimidade de um casal. Mas por que o Senhor deixou esse livro para nós? Cantares, ele tem apenas 8 capítulos, 8 preciosos capítulos. E nestes capítulos, discorre a história de um casal que é ardentemente apaixonado um pelo outro. Um casal que anseia e deseja estar junto. Nós vemos no início deste livro, este livro relata desde quando eles se conheceram até a fase do casamento. E quem são essas pessoas? Salomão e Sulamita. 2 pessoas improváveis de se relacionar. Sulamita, que talvez não tinha valor. E no capítulo 1 de Cantares, Salomão, ele vê ela trabalhando na vinha. E desde aquele momento ele começa a descrever: a minha amada é assim, 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 assim. Ele viu nela o que muitos não conseguiam ver. E assim é Cristo conosco. Nós não temos valor nenhum, mas Ele vê além do que os nossos olhos podem ver. Ele vê além do que os homens vê sobre nós. E Salomão, ele olha e ele começa a descrever, e você vai ver por que é um livro tão alegórico. É o livro que mais usa a figura de linguagem na Bíblia. E o que isso quer dizer? A figura de linguagem são comparações. O Josué é como tal coisa, a Carol é como tal coisa. E livro de Cantares, ele fala muito sobre isso. Nós vamos ver, a gente acha tão absurdo, né? A minha amada é como uma gazela, e ela tem olhos como que de pomba. Mas por quê? Eles observavam a natureza. Eles viviam em um lugar que era com muitos lírios, plantações, animais, e por isso eles usavam essas comparações. E aí nós vamos ver que ele retrata, no capítulo 1, como eu estava falando, o conhecimento deles.
E no capítulo 2 e capítulo 3, eles começam a descrever um pelo outro. Eles começam a descrever como eles são e como eles desejam estar juntos. E por que que o Senhor deixou este livro tão detalhado para nós? Este livro é um exemplo de um relacionamento que deu certo, de um relacionamento que começou da maneira certa, de um relacionamento que soube esperar o tempo certo de agir, um relacionamento onde eles se conheceram. A Bíblia não tem a palavra namoro na Bíblia, mas eu tenho certeza que houve ali a fase do conhecimento, a fase da aproximação. E no capítulo 6 que nós lemos agora, alguns teólogos dizem que é o capítulo onde houve a consumação do casamento. E aí, neste tema que nós estamos falando, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O Senhor ministrava fortemente ao meu coração e ao coração do Josué sobre pertencimento. O Senhor quer restaurar o nosso pertencimento nele. O Senhor quer restaurar o nosso pertencimento como casal. O Senhor, Ele quer aproximar aquilo que está afastado. Ele quer restaurar aquilo que foi quebrado. E Cântico dos Cânticos, nós podemos ver de forma literal, sim, é o relacionamento de um homem com uma mulher. Mas, irmão, se você ler, não tem como não ver Cristo em nós nessa situação. Não tem como ver Cristo e a igreja. Não tem como ver Deus e o cuidado que Ele teve com Israel. Não tem como. E este livro, ele vai retratando todo esse cuidado, esse zelo, esse amor e essas etapas que eles tiveram de conhecimento. E aí nós vamos ver que este pertencimento, ele começou lá no Éden. O Senhor, Ele criou o homem e da sua costela, Ele formou a mulher. E Adão olha e fala assim, ó, essa daqui, ela é ossos dos meus ossos, ela é carne da minha carne. E eu chamo ela de mulher. O Senhor falou isso também. Eu dei o nome de mulher. E Adão reconhece, essa daqui ela foi feita através de mim. E agora eu sou um com ela. No Jardim do Éden é retratado o primeiro casamento, o primeiro pertencimento conjugal, o primeiro casamento que nós vemos na Bíblia. E o Senhor, Ele deixou para nós princípios em sua palavra. Aos jovens que estão aqui, aos que estão começando a namorar agora, Isabelle, Tony. Eita Deus! Estamos em uma conferência de casais, mas não se trata somente de casais casados. Estamos em uma conferência de casais e o Senhor quer nos ensinar nesta noite a como começar da maneira certa, a como ter um relacionamento próspero, abençoado, a como poder dizer nessa frase, eu sou do meu amado é meu. Aos que estão se conhecendo agora, estão na etapa de oração, de namoro, de noivado, eu não sei. Mas o Senhor, Ele deixou para nós princípios em sua palavra. E nós que estamos aqui, eu creio que nós somos a geração que irá fazer a diferença. A geração que ainda quer se casar, sim. Que não ouve mais o que esse mundo diz. Que casamento não vale de nada. Que não vale a pena se casar. Eu e Josué, nós somos um casal jovem. Rian e Kemily, que estavam aqui, casais jovens. Nossa igreja tem casais jovens. Porque aqui ainda é pregado o Evangelho, ainda é pregado a palavra da verdade. E a santidade ainda convém na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos deixa esses princípios. Por que santidade? Quando eu comecei a estudar sobre isso, o Senhor me falou o oposto da santidade. O Senhor me falou sobre a imoralidade. E a imoralidade, irmãos, é algo muito profundo. A imoralidade, ela pode ser tão profunda que ela chega a ser semelhante à sujidade, aquilo que é sujo, aquilo que o Senhor não se agrada. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre a imoralidade.
E o Senhor falou comigo imoralidade dentro do relacionamento cristão. Nós não podemos permitir, irmãos. Nós temos aqui um manual que o Senhor deixou para nós. Aqui tem um casamento, sim, de acordo com a vontade dEle. Aqui pertence, sim, um casamento aonde não há imoralidade, aonde há santidade. E por isso nós vamos falar agora destes princípios que o Senhor deixou para nós em sua palavra. O primeiro princípio, há muitos, mas eu vou resumir aqui. O primeiro princípio, se tratando de homem e uma mulher como uma só carne. Nós vemos hoje no mundo relacionamento entre 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. E isso não agrada ao Senhor. Ele disse que casamento é somente um homem e somente uma mulher dentro do casamento. Você não é uma só carne sem estar dentro de um casamento. Você não é um com seu marido se você não estiver dentro do matrimônio. Então, é a questão do pertencimento, uma só carne. E nós vamos ver isso lá em Gênesis 2. Vou pegar o meu aqui. Aleluia. Gênesis 2, uma só carne. Próximo princípio é a permanência, a união vitalícia. O nosso bispo, todas as vezes que ele faz um casamento, ele fala sobre a aliança. Ele diz que a aliança ela não tem começo e ela não tem fim, porque a aliança ela se trata de algo eterno. A Bíblia fala, em Gênesis 2 também, e em Mateus 19, aquilo que o homem uniu, que o Senhor uniu, homem nenhum separa. A Bíblia fala sobre isso. O casamento é para ser algo eterno. O casamento é para ser até que a morte nos separe. Às vezes a gente vê isso num casamento, nós mesmos falando, eu comecei a parar. Como assim até que a morte nos separe? E uma vez eu vi um pastor, ele brincou e falou assim, para você se separar da sua mulher só se ela morrer. E aí eu falei, meu Deus, o Senhor, Ele trata também de coisas literais. E é nesse sentido, irmão. Se eu e Josué hoje nós estamos juntos, é até a eternidade. Não há a possibilidade para nós de nos separarmos desse amor que foi o Senhor que uniu. O Senhor, Ele não nos isenta das dificuldades, Ele não nos isenta dos desafios, mas em sua palavra diz, aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa. Amém? Próximo princípio, exclusividade. A promessa, né? E o cordão de 3 dobras. Em Efésios 5, ele fala sobre o cordão de 3 dobras. Nós já ouvimos muito isso. O cordão de 3 dobras é desde um momento em que a gente conhece alguém, pastora Regina, e a gente coloca o Senhor no meio do relacionamento. O meu pastor, ele me acompanhou. E ele, quando eu cheguei nesta igreja, eu estava como uma mulher perdida. Eu estava como uma mulher que não sabia nem quem era. E ele cuidou de mim nesta casa. E dentro desta igreja eu conheci o Josué. E eu falei, já que eu não fiz muitas coisas certas, eu quero fazer da maneira correta. Eu quero fazer do jeito certo. Eu nunca tinha namorado e ainda brincava e falava, meu Deus, além de ser o meu primeiro namorado, vai ser meu primeiro namorado crente. Como que vai ser isso? Levamos o nosso pastor para jantar com a gente. Falamos, bispo, estamos orando. O Senhor nos abençoa? E ele falou, amém. E o bispo esteve conosco na nossa fase de oração. Quando nós colocamos, o Josué colocou uma aliança de namoro no meu dedo, foi nesse altar. Nesse altar aqui, o Senhor consagrou, o bispo consagrou as nossas alianças. Nós noivamos e o bispo fez o nosso casamento. Irmãos, isso não é para a honra minha, nem para a honra do Josué, é tudo sobre o Senhor. Foi o Senhor que nos instruiu dessa forma. E eu tenho certeza, o Senhor ele trabalha de formas diferentes. Mas o Senhor falava comigo e com Josué. Nós, jovens, adolescentes, os jovens do nosso grupo,
vamos fazer da maneira correta. Vamos fazer conforme as Escrituras nos dizem. A Bíblia, ela não é um livro para se tornar esquecido. Nós não podemos achar que nós começamos um relacionamento de tal maneira, nós nos unimos e é assim, agora eu sou casada. O Senhor, Ele nos deixou um manual em Sua palavra. E esse manual é para ser cumprido. Em Cantares, voltando para esta palavra, Cantares 6:3, o jardim. O Senhor falava profundamente comigo e com Josué sobre este jardim. No capítulo anterior, no capítulo 5, Sulamita, ela está pronta para Salomão. E Salomão bate a porta. E ela fala assim: você vai querer que eu coloque outra roupa? Que eu me vista novamente? E ela começa a olhar ao redor dela e ela começa a se atrasar. E no capítulo 5, irmãos, quando ela vai abrir a porta, Salomão já não está mais lá. E ela começa a sair pelas ruas da cidade, perguntando, no versículo 1, onde nós vemos, são as mulheres. E ela começa a perguntar: vocês viram o meu amado? Vocês viram onde ele está? E ela diz para ela assim: se encontrarem o meu amado, digam a ele que eu estou ardendo de amor. Digam a ele que eu estou ansiosa para ter este encontro, que eu estou desejando me encontrar com ele. E o Senhor falava muito comigo, com Josué. O Senhor quer restaurar a intimidade tanto conjugal quanto a intimidade espiritual. Nós, como noivas de Cristo, nós não podemos estar de qualquer maneira. Nós, como noivas de Cristo, temos que estar com vestes adornadas, limpas, para se encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus. O próximo princípio, irmãos, que o Senhor tratou muito comigo com Josué, é sobre a maior entrega de todas: o amor sacrificial. Num casamento, num relacionamento, nós temos sim que sacrificar algumas coisas. Às vezes tirar a nossa própria vontade para ouvir mais e falar menos. Para sentar à mesa e dialogar sobre as coisas difíceis. Para sentar à mesa e ser sincero, ser transparente. Porque o que o Senhor mais deseja de nós, irmãos, tanto na presença dEle como na nossa casa, é que nós sejamos transparentes um com o outro. Que nós sejamos, sabe, que eu possa olhar para o Josué e expor sim as minhas fraquezas. Chegar diante do Josué e falar: olha, não tá bom isso. E o amor sacrificial, a maior entrega de todas, está lá. Aleluia, Jesus. A maior entrega de todas, em Efésios 5. Nós vemos vários versículos na Bíblia sobre casamento. Só que esse versículo, além dele se tratar sobre casamento, ele trata do noivo. Ele trata do Senhor como nós e igreja. Ele fala assim: mulheres, se submetam aos vossos maridos. Nós jovens, nós escutamos tanto sobre feminismo, sobre não aturar qualquer coisa, sobre não ser submissa. Mas o que a palavra do Senhor diz é sobre eu estar debaixo da mesma visão do Josué. Não é eu ser maior que o Josué, ou o Josué ser maior que eu. É sobre eu estar e o Josué estarmos embaixo da mesma visão. Isso é a submissão. Se nós não obedecermos ao Senhor, que é o Senhor,
como nós seremos submissas aos nossos maridos. O Senhor, Ele fala algo conosco, como a Letícia falou, a gente entrega para Ele e depois a gente quer de volta. Mas o Senhor falava comigo com o Josué. Não adianta eu achar que eu vou discutir com o Josué, ter um desentendimento, e achar que o Senhor vai olhar para mim e falar: vem, filha minha, vem falar comigo. Não. Nós que somos casados sabemos que não é bem assim. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente, irmãos. E muitas das vezes, o Senhor, Ele olha para nós e fala assim: vai se consertar com o seu marido. Antes de você está aqui chorando, se derramando, mas vai pedir perdão. Vai falar com Ele. Quantos de nós já passamos por isso? Os antigos, né, as mulheres de oração falavam: eu sou mulher de Deus, eu sou mulher de tal. E quando a gente vai ver dentro da nossa casa, não tem sido nada. O que a nossa casa tem refletido? A nossa casa, ela tem refletido um pedaço do céu, Adiel? Ou a nossa casa, infelizmente, tem sido um lugar onde há contenda, há discussão? E, irmãos, não estamos falando que isso não pode acontecer. Mas em meio às adversidades, em meio às atribulações, o Senhor, Ele nos dá força. O Senhor, Ele nos renova. E no meio de tudo que está conturbado, o Senhor, Ele olha para mim e para o Josué e fala assim: eu estou com vocês. Fui eu que uni vocês. Vocês podem olhar para a luta, vocês podem olhar para este momento difícil, mas vocês são meus. Assim como essa frase se trata de um relacionamento conjugal, ela se trata de um relacionamento espiritual. Não tem como eu achar que eu vou me relacionar com Josué e eu não preciso me relacionar com quem nos uniu. E não tem como eu também só me relacionar com o Senhor e esquecer do meu cônjuge dentro da minha casa. Como o bispo já falou, Eric já falou, muitas pessoas às vezes não têm prazer de estar dentro da sua própria casa. E nós começamos hoje esta campanha profetizando que a nossa casa será um pedaço do céu. A nossa casa será um lugar de bênção, será um lugar de prosperidade, será um lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. O último princípio, eu passo a palavra para o Josué. O último princípio, e na minha opinião, o maior de todos. Quando Paulo fala assim: maridos, amai as vossas esposas e se entregar a ela como Cristo se entregou pela noiva, pela igreja. Então, para nós mulheres, o Senhor deixa a submissão. E para os maridos, o Senhor deixa o amor e a entrega. Porque não tem como, irmãos, não tem como não se referir ao Senhor. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo começa nele e vai terminar nele. E esta palavra, ela fala: é difícil? Deve ser, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Senhor, Ele fala: maridos, amai as vossas esposas e se entregar a ela como Cristo se entregou pela igreja. E agora eu passo a palavra para o Josué.
Cantares não é só poema. Cantares, minha pastora, não é só jardim. Cantares é saber que eu sou do meu amado e ele é meu. Cantares é você poder chegar, olhar para o seu cônjuge, olhar para sua mãe, olhar para o seu pai, olhar para o seu irmão e falar: uau, eu sou do meu amado e ele é meu. O eu sou tá comigo, o eu sou tá na minha casa, o eu sou já visitou, já trabalhou e o pedaçozinho do céu já se faz presente lá. Glória a Deus e aleluia. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Glória a Deus. Amados, aprendemos com Salomão desde o capítulo 1 a ser gentil, a ser educado, a ser respeitoso. Em todo momento que você vai percorrer a Bíblia, em todo momento que você vai meditar na palavra, você vê um rapaz que respeita, um rapaz que tem empatia, que respeita os processos. Eu não sei quantos solteiros tem aqui nessa noite, eu não sei quantos estão nos assistindo, mas uma coisa eu posso te falar. Primeiro ponto, seja gentil, educado, respeitoso e persevere e cuide do seu jardim. Como a Carol já tinha falado, nós nos conhecemos aqui nessa casa, nós somos filhos da casa. Mas antes mesmo de nos conhecer, meu pastor, primeiro eu tive que cuidar do meu jardim e ela do jardim dela. E o jardim, quando eu me refiro, é eu com Cristo e ela com Cristo. Porque como eu vou apresentar um jardim para minha amada, um jardim bagunçado, um jardim com raposinhas, um jardim de qualquer maneira? Quando Cristo voltar, ele vai me perguntar. E eu vou ter que explicar e falar. E como eu estou me apresentando para minha amada? Aqui ela já falou, eu quero trazer ênfase. Você tem um sogro. Você tem um sogro. E esse sogro é ciumento com a sua noiva. Então cuide, zela, persevere, cuide do seu jardim. No processo do conhecimento, trazendo uma reflexão bem breve, como ela já tinha falado de nós, eu só queria pastorar uma coisa. Logo quando eu me reconciliei aqui na presença, eu voltei para casa, eu falei: Deus, eu não quero mais nada que me impeça de te adorar, de te buscar. Todas as vozes, como teve uma campanha passada, bispo, que não seja a tua, leva para longe, eu não quero saber. E foi no momento que eu tive colunas, pessoas que perseveraram comigo, pessoas que me ajudaram a cuidar do meu jardim, que me ensinaram que antes de vir a Carol, eu tinha que ter um jardim com Cristo, um jardim perfeito. E essas pessoas eu dou honra hoje. Quantas vezes nós vemos andando Luciana, minha irmã está ali, a Maiara, nós não via impedimento, nós não via problema. Como Sulamita, procurando um Salomão, não via nenhum problema. Ela corria, ia lá na cidade, não se preocupava com o que as pessoas iriam achar, pastor, ou deixar de achar sobre ela. Ela somente estava atrás de Salomão. Ali ela caminhou comigo, continua caminhando até hoje, orando, perseverando. Deus me deu o privilégio, meu bispo, meus líderes, de conhecer um grande amigo nessa igreja. Uma pessoa que caminhou comigo. Uma pessoa que compartilhou da mesma visão e da mesma missão, que é cuidar do jardim de Cristo. Porque quando nós encontrássemos a pessoa correta, queríamos entregar um jardim com Cristo, mas um jardim limpo, com belos líderes para a nossa amada. Eu entreguei o meu para a Carol. Ela conhece o meu jardim. Ela conhece quando os meus lírios estão querendo murchar. Ela conhece quando a minha terra precisa ser regada. Ela me conhece.
E esse amigo que Cristo colocou no meu coração, colocou do meu lado, caminhou comigo, está um pouco mais barrigudinho do que eu agora. Pastor Lucas. Hoje eu entreguei meu jardim. Hoje ele está cuidando do jardim dele com excelência, para quando ele casar, entregar um jardim assim com Cristo para a amada dele. Às vezes pode parecer difícil. Às vezes pode parecer, pastora, que nós não vamos aguentar. Porque em nenhum momento Cristo falou que a caminhada ia ser fácil. E em nenhum momento Ele falou que a gente só ia cantar cânticos de vitória. Mas a partir do momento que temos nossa casa firmada na rocha, vencemos todas as dificuldades. Glória a Deus e aleluia. Amigos esses, sim, é necessário você saber escolher bons amigos, meu pastor. Porque tem amizades que te levam para fora do jardim. Tem amizade que te leva fora da presença. E quando você percebe os seus lírios, seus campos, já está morto. Não tem mais solução. Mas quando você conhece e escolhe as pessoas que vão andar do seu lado, pessoas que não somente vão falar aquilo que você quer escutar, mas sim aquilo que te leva mais perto de Deus, aí você tem que valorizar, agarrar, tá do lado a lado e ir em frente. E ir em frente, mantendo sempre a boa espada na mão, mantendo sempre o bom jejum, a boa leitura. No jardim já foi citado que foi onde que tudo começou. No jardim foi o primeiro lugar de relacionamento, de intimidade, de diálogo, de conversa. E quando nós estávamos meditando e buscando e buscando e buscando, Cristo me levou para o jardim, minha pastora. Quantas pessoas preocupadas em querer antecipar as coisas, querendo ajudar a Cristo. E quando Cristo adverte, ou quando Cristo usa seus anjos para direcionar, as ovelhas acham ruim. Cuidado com o seu jardim. Cuidados com as pequenas raposinhas. Raposinhas essas que no meio da discussão, no meio do diálogo, você fala uma coisa que uma pessoa não gosta. Você viu que não gostou e continua. Nossos líderes passam uma palavra de direcionamento. Pessoas que oram, pessoas que estão em constante conexão com Cristo. Não precisa. Cuidado, porque as pequenas raposinhas que vocês não veem entrando no jardim pode causar a maior bagunça. Espírito Santo, glória a Deus. Aqui a palavra foi bem clara. Para você que é namorado, para você que é solteiro, cuide do seu jardim. Cuide do seu jardim com Cristo. Cuide, lê da palavra, se enche das coisas de Deus, gaste seu tempo na presença, porque gastar seu tempo na presença nunca é tempo perdido. Glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Cântico dos Cânticos é mais que uma bela canção de amor, composta pelo Salomão. É um livro de intimidade. Um livro que nos faz refletir. Será que estamos cuidando bem com os da nossa casa? Será que estamos vendo como a nossa planta está, como o nosso lírio se encontra? Porque o lírio, eu vou fazer agora uma reflexão. Quando ele começa a ficar sem água, ele começa a murchar. E o que mais chama a atenção do lírio é uma planta cheia, bonita, vistosa, com as suas belas flores, folhagem verdes, pastor. Mas a partir do momento que ela já está começando a amarelar, perder seu brilho, perder a sua magia, ali é onde nós temos que ter a atenção. Quando aqui na palavra, lá em Cântico 6:3,
Eu sou do meu amado e o meu amado é meu e ele descansa entre os lírios. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o lírio. O lírio é uma flor que consegue florescer em todos os ambientes. Assim como Cristo o entregou por cada um de nós. O lírio, ele precisa da luz para sair aquela bela flor branquinha ou até mesmo a vermelha dela. Aquela que muitas das vezes, quando nós vemos nos jardins, encanta nossos olhos. Assim nós precisamos da luz que é Cristo, para nunca deixar a nossa candeia se apagar e o nosso azeite se acabar. E a gente só consegue fazer isso buscando mais da presença, meditando constantemente em um relacionamento sincero, puro e verdadeiro. A sua terra, ela nunca pode ficar seca, porque a partir do momento que uma plantação, a terra é seca, a sua vegetação morre. E para o crente não fica muito longe disso. A partir do momento que começamos a deixar as coisas de Cristo, a partir do momento que começamos a dar importância para outras coisas, as nossas terras começam a ficar secas. A partir do momento que estamos nos ocupando, seja com serviços, com outra coisa lá de fora, deixando Cristo como segundo lugar, a nossa terra começa a ficar seca. Mas hoje Cristo está chamando os seus lírios, está chamando a sua igreja, está chamando o teu povo para falar: eu tenho água, eu cuido, eu dou vida, eu quero uma flor forte, vistosa, preparada, eu quero um jardim limpo, verdadeiro. Espírito Santo, a palavra do Senhor é vida e ela nutre. Carol, às vezes muitas das pessoas que estão até aqui assistindo podem falar: não estou conseguindo entender o porquê da flor, Josué. A flor sou eu, o lírio é vocês. Porque a partir do momento que nós não temos o nutriente verdadeiro, a partir do momento que a gente deixa esse nutriente, essa vitamina, a nossa terra começa a ficar seca. E hoje Cristo falou no nosso ouvido: tem muita terra seca sobre este lugar, que eu vou me apresentar, eu vou ir até lá, eu mesmo vou molhar, porque só eu sei o particular, só eu sei como está em casa, só eu sei como é o tratar, só eu sei como é o trabalhar, só eu sei o que é o culto escondido, só eu sei. Às vezes apresentamos uma bela flor no meio da igreja ou no meio dos amigos, às vezes, muitas das vezes machucado por dentro, mas a gente calado, sem ninguém ver, porque é mais fácil a gente guardar a nossa dor, é mais fácil esconder nossa terra seca, sem falar para ninguém. Tá tudo bem? Sorria e acene. Mas ei, aqui tem um pastor ainda que te ama. Aqui tem pastores ainda de joelho por uma igreja. Aqui tem pessoas ainda que ora, que busca. Espírito Santo. Hoje Cristo está trazendo uma intimidade. Foi a intimidade que Sulamita teve. Quando muitos procuraram aquelas mulheres e lhe questionaram: quem você procura? Cadê? Onde está? Aí a importância do diálogo. Eu sei onde que ele está. Ele está no jardim. Deus, glória a Deus. Cristo está nos convidando até aquela intimidade de novo lá em Gênesis. Aquela intimidade que quando ele se apresentava, Adão já vinha, ele já sabia, ele já conhecia, mas ele só queria ter aquele momento de intimidade, mesmo ele já sabendo de tudo, pastora. E hoje ele está trazendo de volta, querendo a intimidade. Espírito Santo. Deus quer restaurar o nosso pertencimento. E dentro dessa palavra de pertencimento eu tive que fazer uma pesquisa, uma bela pesquisa. E aqui são 3 palavrinhas muito importantes: aceitação, conexão,
e segurança. Tudo isso que o nosso noivo, que o nosso amado transmite para a sua igreja. Lá fora você não é ninguém. Lá fora você é julgado por muitos, mas aqui você é aceito. Aqui nós não olha a sua aparência, aqui nós não olha o seu pecado, aqui nós olha quando você entra, como você faz. Aqui, do jeito que você entra, você é bem aceito, porque Deus te pega, te lava no chuveiro da graça, te dá novas vestes, te assenta na mesa como rei e como princesa. A conexão que nós nunca devemos perder com Cristo, porque mesmo depois que nós casa, mesmo depois que nós temos nossa família, nosso pedacinho de céu na nossa casa, nós continuamos tendo um só jardim e uma só conexão. Essa conexão que a Bíblia nos ensina aqui, se andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Essa conexão que nos faz ser firme e estar na caminhada até o dia de hoje. Essa conexão que nos faz cada dia mais querer cuidar do nosso jardim, do nosso lírio, para nos apresentar como uma noiva de vestes limpas na presença do Pai. Essa conexão que Cristo está querendo e já está fazendo com cada um de vocês hoje. A segurança. Quantas das vezes, mesmo a gente sabendo que o papai está lá em cima olhando, cuidando e zelando, às vezes vocês esquecem e a preocupação vem, a angústia vem, com medo até mesmo das raposinhas. Mas hoje ele está falando aqui: eu sou a segurança que você precisa. Eu sou a segurança. Eu estou no jardim e você já sabe onde me encontrar. O encontro que eu tenho contigo marcado no dia de hoje, você vai sair daqui diferente. Glória a Deus. Já partindo para o final, glória a Deus, aleluia. Eu não sei da sua luta, da sua dificuldade, mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Não sei quantos casais aqui tem, não sei, com licença. Eu queria pedir a permissão do nosso bispo, dos nossos líderes, dos pastores que estiverem na casa, para poder orar pelos casais, pastora. Só os casais, se pudesse colocar em pé. E você, casal que está assistindo através da live, que você venha fechar seus olhos e colocar a mão no coração. A partir do momento, depois que conforme os pastores e os líderes for orando pelos casais, Deus está visitando esse jardim, está molhando, Deus está tratando, Deus está trazendo intimidade e um relacionamento. Depois que todos orarem, eu peço que toda a igreja se coloque sobre os pés, porque nós já vamos estar partindo para o fim. Amém? Glória a Deus. O que o Senhor ministrou para nós, irmãos, é que o Senhor quer restaurar o nosso pertencimento com Ele. O Senhor, Ele quer restaurar o nosso pertencimento como casal e o nosso pertencimento com Ele. Aguarde só um momentinho. Como o pastor Eric disse aqui no começo, eu sou do meu amado é meu, Ele é um espelho. Eu tenho que refletir isso para o Josué e o Josué tem que refletir isso para mim. Como nós já falamos aqui sobre dificuldades, sobre lutas, nós estamos aqui, irmãos, como igreja. Eu disse hoje para o Josué: amor, estamos na nossa casa, estamos na nossa igreja. Nós estamos aqui hoje como igreja, como corpo de Cristo. Nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros. Nós estamos aqui para estarmos juntos. O pastor Lucas, quando eu comecei a minha caminhada nessa igreja, ele virou para mim e falou assim: você sabe o que é o que Paulo fala sobre ajudar um ao outro, dar suporte um para o outro? E é isso que o Senhor, Ele quer tratar conosco hoje. No Senhor nós temos auxílio. No Senhor nós temos o socorro. E no Senhor nós temos a resposta. Nós temos a ajuda do Senhor para permanecermos de pé. O Senhor falava comigo, com Josué, com os pastores, desde o primeiro dia. Algumas casas, alguns lares, algumas pessoas não têm nem mais
como nós falamos aqui, a conexão, o ajuntamento de virar para o seu marido e falar: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Mas o Senhor falava conosco: não perca a esperança sobre o seu casamento, não perca a esperança sobre a sua casa. A nossa igreja, ela tem testemunhos de famílias, ela tem testemunhos de filhos que foram alcançados, testemunhos de casamentos que foram restaurados. E muitas das vezes nós nos animamos com muitas coisas, mas quando se trata de casamento, a gente quer dar um passo para trás, um pulo fora do barco. E nessa noite, o Senhor, Ele está restaurando a nossa intimidade como casal e a nossa intimidade com o Senhor. Amém? Os casais, se puder vir aqui para frente, os pastores vão descer, vão orar por vocês, vão ungir vocês. Amém? E a equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor, amém?